Muito bom dia e bem-vindos à segunda sessão da sexta edição Conferência Investir em Saúde, iniciativa promovida pelo Jornal Negócios em parceria com a Janssen, companhia farmacêutica do grupo Johnson & Johnson. Esta iniciativa conta com o apoio da APA, Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, e esta segunda sessão será dedicada ao pós-Covid, prioridades para o sistema e hospitais, que será seguido de uma breve reflexão com o painel de especialistas. No final serão entregues os prémios Investir em Saúde 2021, a que o convidamos também a assistir e a conhecer os vencedores desta edição, que este ano conta com a Accenture como Knowledge Partners. Começamos então a apresentação com o professor Muir Gray, diretor da Better Vale Healthcare, que irá fazer uma apresentação do estudo sobre pós-Covid, prioridades para o sistema e hospitais, que enquadrará o debate que segue. The future. Now, the future is not a destination like the Rock of Gibraltar. The future is somewhere like the Panama Canal. We have to imagine, design, plan, and build. The other thing about the future is it's here already. It's just not evenly distributed. So everything I'm saying, I can see happening somewhere. And this is a picture of what the future is like. Need and demand are increasing faster than resources. More of the same is not enough. We need a revolution, or we need 3 revolutions that I'm going to tell you about. So, the first is a revolution in decision making. And we've had 5 important revolutions in the last 50 years. It's 50 years since Archie Cochrane published his book, Effectiveness and Efficiency. And then we moved on to evidence-based decision making, and then cost effectiveness. And the last 10 years, we've been pretty focused, all of us, worldwide, on quality and safety and efficiency, doing things at lower cost and higher quality. But simply doing things that are effective at higher quality and lower cost is not the best way to prepare for the future. And the new paradigm is value-based healthcare. Now, value is a word that translates well in every language. In the singular, it means something to do with worth. In the plural, it means principles. But the European Union expert panel defined 4 aspects of value. Personal value: did this operation actually deal with the problem that was bothering the person most? Secondly, allocative value, which I'll speak about. Thirdly, technical value, which is pretty much the same as efficiency. Outcomes related to resources for the patients treated. And then this very interesting aspect of value called social value. For example, could a hospital make an effort to recruit people to nursing and medical school from the areas of deprivation round about them? Could it give contracts to local companies rather than to multinationals? So these are the issues of value, and we're now in the era of value-based healthcare. Here's allocative value, and this is typical spend in the UK. £78 million per million population on respiratory disease. And I can tell you that there's huge variation between one part of England and another, even with a thing called the National Health Service. Now, if you were in England, I'd be asking you, how much do you think we spend on mental health? And there'd be silence in the room, and then people would say, oh, £10 million or £20 million on mental health. It's not a priority service. And the answer in England is this. Now, let's move on to more detail and think about allocative value with clinicians and patients taking responsibility for the stewardship of resources. So let's look at the respiratory budget. And if you were all people, respiratory physicians, patient group representatives, I'd be saying to you, ladies and gentlemen, have you got the balance right? It's been 50 years you've been doing all these things. Sleep apnea is relatively new.
Have you got the balance right? What's the evidence for shifting resources from asthma to COPD or vice versa? Then, the next stage is to take an individual condition. So let's look at the chronic obstructive pulmonary disease. And now we're really in the room with the patients and the clinicians saying, ladies and gentlemen, it's up to you to optimize value from the resources. And what's happened when we did this was a decision was made to switch resources from triple drug therapy. They moved to double drug therapy, which was effective. Not quite so effective as triple drug therapy, but they got more value from shifting resources to smoking cessation and rehabilitation. Now, I'm going to show you the most important picture in healthcare. Not this one, but get your phones out and go ready to take this. This is from Avedis Donabedi. As you put more money into healthcare, the benefit increases and then it flattens off. The problem with healthcare is that the more healthcare we do, the more harm we do. Now, high quality healthcare shifts the benefit curve up a little bit and the harm curve down a little bit, but those two curves are still there. And what Donabedi did was to subtract harm from benefit. And you got this J-shaped curve with the point of optimality. And I'd like you to think, in parts of the health service you know, where do you think we've gone past the point of optimality? And if I do this in a hospital or a town hall in England, the public know about this too. Overuse of drugs for older people, overuse of antibiotics, overuse of laboratory testing, even overuse of hip replacement, that wonderful operation. Now this is the most important picture in healthcare, and I hope you've got a picture of it on your phone. Now, personal value is the other side of the coin. And what I've done here is to show that as we put more resources in, we start treating different types of patients, less severely affected patients. So the benefit is less, and the harm stays constant or increases. So personal value, with the language the clinicians use, is necessary, appropriate, inappropriate, or futile. Futile care, which is almost certainly going to do more harm than good. So we now need services to think in terms of populations, not just public health doctors, but people running services, to make sure that people who benefit most are receiving them. And what we find in England is that people from the more deprived sector of the population are less likely to get care. So look at this data here. The people from the most deprived subsets of the population are only getting about a quarter of the joint replacement that the people from the wealthiest subgroups. And this is not taking into account their private practice from their health insurance, but this is NHS. This problem is called inequity. Not so much inequality, but inequity. Lack of fairness. So how do we deliver value? Now, we know now that neither bureaucracies nor the market or the two together can optimize value. We need a revolution, not another reorganization. And we owe this to Oliver Williamson, who got the Nobel Prize for Economics in 2008. And he wrote, if the market's a marvel, then why do we need firms? And then, if firms are wonderful, why do we need the market? And the answer, of course, is that healthcare is too complex for either firms or markets or a combination of the two. So, what are we going to do? As you can see here, the new paradigm is the integrated system. Now, in every country I've worked in, we have 2D healthcare. Self-care, informal, generalist, specialist, super specialist. And then along the bottom are our current list of bureaucracies in the NHS, which change about every 3 years. And I know that the same thing happens in Portugal. But the third dimension, the 3D healthcare, is the population divided by need. People with asthma, people with back pain,
people in the last year of life. This is the key way to focus on healthcare. Population segments. And each population segment needs a system. And a system is a set of activities with a common set of objectives. And here are some objectives for the diabetes system that we developed. Now, interestingly, when you work with clinicians, they come up with the top 5 in the list there. These are sort of clinical objectives for the population. But then you're going to push the clinicians to start thinking of the bottom 5, to minimize the effects of deprivation, to make optimal use of resources. Look at that bottom one, to produce an annual report for the population served. Now, systems are delivered by networks. And you need bureaucracies for linear tasks like the fair and open employment of staff or the optimal procurement of X-ray machines. But the networks float beside the bureaucracy. Network for people with respiratory disease, a network for people in the last year of life. This is the century of the system and the network. We need to move from this, an archipelago of different islands, to this, an integrated system. And look there, self-care or an informal care are the most important types of care. This is an integrated system. So, how do we get there? There are 5 new tasks. One is to create the culture of stewardship. The second is to focus on the third dimension. The third, to design a value framework for each system, for each population subgroup. And the fourth, to think about networks. And the fifth, just to remember that each individual needs to optimize personal value. But just to finish, I'd like to focus on the third revolution. And that's the revolution to create the culture of stewardship. And the person who won the Nobel Prize jointly with Oliver Williamson was Elinor Ostrom. She was the first woman to win the Nobel Prize for economic science. Now, if you look at the health service, there are 3 aspects: structure, systems, and culture. And we usually reorganize the structure time after time. Now, structure is important. Gandhi said that the wrong structure can make good people behave badly, but there's no structure that can make bad people behave well. So you have to think a bit about it. But of the 2 important changes, systems and culture, culture is the most important. And remember, the job of leadership is to shape culture. And we need a new culture of stewardship. And Elinor Ostrom studied farmers and shepherds, people running fisheries, fishermen, and she observed that if government took over or if the private sector moved in, it didn't work. And this is her words here. If those using the resources are allowed to manage these common pooled resources themselves, then sustainability is possible. They become stewards. And I know stewardship is a difficult word to translate. Curators might be another word, but stewardship is the word that emerged in environmental science, in fishing and land, and the clinicians are the stewards of the resource. They need to be given responsibility for it. So, I've summarized the 3 revolutions: value-based healthcare, integrated systems, and the need for a cultural revolution to create the culture of stewardship. And if you want to know more, you can look at our website, the Oxford Value and Stewardship Programme. And I'm very pleased to say that we are now working with a partner team in the Nova Medical School. So, I hope I might be seeing you again and discussing these issues and learning from you, because the future is not like the Rock of Gibraltar. The future is like the Panama Canal, something we imagine, design, and build. Very nice to meet you, and I hope to see you again. Muito obrigada ao professor Miu Gray pela apresentação dele. Passamos agora então ao debate e Diana Ramos uma vez mais para moderar.
Obrigada, Ana. E para olharmos também para aquele que é o pós-Covid e as prioridades para os sistemas e para os hospitais, chamava ao palco para que se juntasse a esta conversa, a esta troca de ideias. Fernando Araújo é médico, professor universitário da Faculdade de Medicina do Porto e presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de São João. Muito bem-vindo a esta conversa. Chamava também Rui Diniz, presidente da Comissão Executiva da CUF, e Vítor Herdeiro, presidente da Administração Central do Sistema de Saúde. Sejam bem-vindos também a esta sessão em que olhamos para o pós-Covid, para a prioridade que deve ser dada ou não aos sistemas e aos hospitais. Vamos também, depois de nos termos debruçado sobre a prioridade do ponto de vista do doente, tentar perceber numa lógica mais de gestão e administração hospitalar o que é que aprendemos com esta pandemia. E se calhar, professor Fernando Araújo, começava por si. Foram 2 anos, quase 2 anos, particularmente duros e em termos de gestão muito desafiantes. O que é que se aprendeu e o que é que esta pandemia nos trouxe que possamos tirar como lição? Muito bom dia, agradecer desde já o amável convite e dizer que o que eu temo é que se tenha aprendido muito pouco, porque as tentações que nós vemos atualmente é que o grande objetivo para o sistema de saúde em geral e para o SNS em particular é voltar ao que tínhamos em 2019. Significava que na prática nada tínhamos aprendido com estes 18 meses de uma longa luta que tivemos. E para só contextualizarmos um pouco, porque já falámos também isto noutro painel, voltar a 2019 é voltar, como é que resumia, um sistema deficitário com falta de capacidade de resposta? Sim. Eu diria que há 3 ou 4 aqui dimensões que são muito relevantes e acho que é naquelas que nós devemos aprender com o que se passou nestes últimos meses. A primeira é claramente a questão do planeamento e da organização. Faltou-nos durante a Covid esse tipo de planeamento e falta agora, pós-Covid, uma ideia, uma visão do que é o que se pretende para o SNS e para o sistema de saúde em particular. E sem termos essa estratégia bem definida, corremos o risco de cada uma das instituições ter naturalmente o seu plano, ter a sua via que não é aquela mais adequada para funcionar numa rede clara e transparente. E, portanto, eu acho que claramente a primeira para mim era um plano e uma organização, uma estratégia para o fim que se destina. Depois, do lado hospitalar, há aqui uma questão fundamental que tem a ver com a autonomia, enfim, muito falada. Mas é verdade que não é possível gerir uma instituição que tem um orçamento anual de cerca de 400 milhões de euros, da mesma forma que se gera, enfim, diria eu, uma organização do lado das finanças com 40 mil euros por ano, ou 400 mil, é muito diferente. Portanto, não é possível voltar outra vez a ter um centralismo nas decisões, que não poupa dinheiro ao Estado, que não defende o interesse dos utentes e que não defende interesses profissionais. E eu acho que essa capacidade nós percebemos, temos aprendido que é possível delegar com responsabilidade, com escrutínio público e com exigência, que estamos a voltar exatamente ao mesmo paradigma, que é de uma desconfiança total sobre os gestores e sobre a forma que gerem, o que leva a uma desresponsabilização, porque naturalmente no final do dia ninguém é demitido, não vejo nenhum administrador hospitalar ser despedido, nenhum gestor hospitalar, enfim, nenhum conselho de administração do qual eu faço parte de ser demitido, porque também na prática realmente a responsabilidade nunca é deles, é de alguém que está lá de longe e que decide com muita falta de conhecimento sobre o que é que se está a passar. Uma terceira parte tem a ver com aquilo que vocês falaram, a questão da própria orçamentação anual. Este ano 2022, eu seguramente irei ter posto ao São João um orçamento aprovado pelas finanças de um conjunto de despesas que eles consideram que é relevante e real, e depois vão-me aprovar um orçamento de financiamento de 20% ou 30% abaixo daquilo que sabem que eu vou gastar. O que significa na prática o quê? Que vou ter um déficit operacional durante o ano e que vão ter alguns no tempo de fazer exceções extraordinárias, com muito pouca transparência, eventualmente até valorizando quem acaba por gastar mais e pior. E, mais uma vez, desresponsabilizando quem está a fazer gestão e que tem que prestar contas nesse dinheiro que está a receber. Eu diria que há uma terceira vertente muito também crítica, que é a questão de financiamento. Está hoje agora muito falado na questão do Orçamento de Estado, que esta semana está a ser discutido. O financiamento do lado da saúde nos últimos anos tem sido muito escasso. Tem sido deficitário. Mas, além disso, não é tudo gasto, porque o conjunto de burocracias que é colocadas ao longo do processo faz com que seja muitas vezes impossível gastar, significa investir para o futuro em infraestruturas, em equipamentos que são necessários, porque realmente o sistema está preparado para que aquele pouco dinheiro que é colocado no Orçamento de Estado chegue ao final do ano e não esteja suficientemente executado. Há depois aqui uma quarta, são mesmo as últimas duas. Nós ainda vamos ter muito espaço para discutir as orçamentais, que eu acho que vão ser bastante interessantes neste painel. Não irei então aprofundá-los. Uma que é recursos humanos, e podemos discutir aqui o que é que se aprendeu com estes 8 meses com recursos humanos. E uma última parte que eu deixava ficar aqui tem a ver com a saúde pública, no sentido da promoção da saúde. É algo que desapareceu da agenda política, a questão da prevenção da doença e da promoção da saúde.
todo o conjunto que era de medidas que tinha a ver com a questão da tributação das bebidas açucaradas, com a questão do sal no pão, com a questão do tabaco, tudo isso desapareceu e isso é a aposta do futuro. Temos uma saúde, diria, mais sustentável e uma qualidade melhor para os cidadãos. Muito bem. Rui Diniz, perguntava-lhe, se calhar, fazia a questão se calhar de uma forma um pouco diferente. Aprendemos alguma coisa com esta pandemia? São dois olhares diferentes, um da hospitalização pública e agora o da hospitalização privada. Aprendemos alguma coisa com esta pandemia? Boa tarde e muito obrigado pelo convite. Desde a nossa perspectiva, na CUF e na minha perspectiva na liderança da CUF, aprendemos bastante. Uma das coisas que aprendemos foi a necessidade a todo o tempo de ter uma capacidade de antecipação. Fundamental, a pandemia exigiu de nós estarmos sempre à frente do tempo, tentarmos perceber o que é que ia acontecer dentro de um mês, dentro de 2 meses, dentro de 3 meses e estarmos hoje a tomar decisões para estarmos preparados mais à frente. Isso foi algo que nós, à medida que o tempo foi decorrendo, fomos apurando e afinando, mas foi absolutamente chave em cada momento estarmos a tentar perceber o que é que vem a seguir e prepararmos para diferentes cenários. E isto foi algo que aprofundámos muitíssimo. Uma segunda coisa que no nosso caso se revelou muito importante e que aprendemos de forma clara, numa situação como esta, e nós temos 20 unidades, hospitais e clínicas pelo país, foi fundamental estabelecermos princípios transversais, princípios globais de atuação, mas depois deixar que quem está no terreno os implementasse. Portanto, percebemos que à luz da velocidade, da complexidade, da dispersão geográfica, era absolutamente impossível liderar a partir do centro, mas queríamos que a liderança e que a atuação tivesse princípios comuns, tivesse traços transversais. Portanto, investimos bastante em discutir quais eram os princípios de atuação que a CUF ia ter, enquadrámos quem estava no terreno a liderar, mas depois demos a capacidade das pessoas que estavam no terreno para implementar esses princípios. E isso foi algo que, no nosso caso, foi absolutamente fundamental e que foi uma aprendizagem, já o vínhamos fazendo, mas a pandemia exigiu que reforçássemos isso de forma muito clara. A terceira coisa que aprendemos foi a importância das pessoas e da comunicação com as pessoas. Foi absolutamente chave a todo o tempo termos muita comunicação na organização, porque se as pessoas não tivessem a informação toda, não iam tomar as decisões corretas e, nesse sentido, ter a informação também foi muito importante para reforçar a coordenação entre todos. Nós beneficiámos muito da coordenação entre hospitais com clínicas e, para isso acontecer e acontecer de forma eficaz, foi muito, muito importante que a informação fluísse de uma forma generalizada e em tempo útil. Vítor Herdeiro, estando do lado do sistema, da gestão do sistema central de saúde, está-se mais exposto também a algumas críticas e a alguma dificuldade e angústia também da própria gestão hospitalar. Depois deste ano e meio, quase 2 anos bastante intensos, que lição é que acredita que podemos retirar desta pandemia? Muito boa tarde a todos e muito obrigado à Janssen e ao Jornal de Negócios e à APA pelo convite para a CSS estar presente na mesa. É com muito gosto que cá estamos. Bom, eu penso que se aprenderam, que o sistema aprendeu coisas, temo e gostava muito que isso não acontecesse, aquilo que disse o professor Fernando Araújo, que é... Parece que queremos todos voltar a 2019 e naturalmente que é importante, e não é demais falar, na recuperação que se fez e, portanto, uma das coisas que se está a fazer e que o sistema de saúde está a mostrar essa resiliência e digamos, a recuperação que se fez dos cuidados de saúde primários tem sido absolutamente extraordinária e a todos os níveis. Há cuidados, quer nas consultas, cuidados primários, quer hospitalares, está-se a fazer um grande esforço nos rastreios. É evidente que houve coisas que ficaram para trás e que dificilmente são recuperáveis, mas não aprender, desde logo, aquilo que dizia aqui o meu colega, que tinha a ver com a articulação, quer dizer, não aprender que quando sairmos daqui desta situação de Covid, que felizmente estamos a sair, e não aprender as lições das vantagens de trabalhar em rede, seria muito mal. E ao ouvir aqui o professor Moir Grey, ele de facto faz-nos pensar também algumas coisas, e nós estamos muito... E na mesa anterior isso também se disse,
Nós andamos há muitos anos a falar das mesmas coisas, provavelmente com as palavras certas, mas com as ações não condizentes com as palavras, porque a centralidade do cidadão já se fala há 10 anos, enfim, todas essas coisas nós já falamos, mas eu acho que este professor, o Luís Greve, veio pôr, quer dizer, é preciso olhar para o sistema no sentido mais radical, mais no sentido de ir à raiz, digamos, do sistema e percepcionar que é preciso uma diferença. E não vale a pena continuarmos a falar apenas e só do dinheiro que o SNS precisa. Enfim, no outro dia ouvi o Dr. Alexandre Lourenço. Quer dizer, não sei se tivemos algum tempo em que se pôs tanto dinheiro no sistema como nos últimos 2 anos. Não parece que o problema esteja aí, não é? Ou melhor, não parece que a solução esteja aí. Parece que a solução está em como é que vamos pensar o próximo sistema. E, de facto, a dificuldade é reunirmos todos e pensar esse futuro. Eu acho que a pandemia, não quero cair, enfim, naquela gafe que alguém caiu de que a pandemia teve vantagens, não se vê vantagem nenhuma naturalmente no que nos aconteceu, mas houve ensinamentos fortíssimos. Perdê-los seria uma pena. Mas se calhar, pegando também na apresentação que assistimos, quando falamos do regressar a 2019, a questão não cai tanto, se calhar, só no puro condicionamento orçamental, mas também na mesma lógica de colocar o sistema a funcionar exatamente da mesma maneira. A questão essencial aqui é de que forma é que ele pode funcionar, não recorrendo ou não indo beber aos erros do passado e aprendendo com alguns dos déficits que foram colocados a nu pela pandemia. Várias notas sobre isso que me parecem decisivas. Uma foi a Ana Sampaio que falou, quer dizer, esta questão de o doente ser de facto cliente e ele ajudar-nos a fazer as pathways, como agora se diz. O percurso do doente é fundamental e fazer isso com o médico. A integração de cuidados, que nós já temos alguma experiência desde em Portugal, desde 2008, com as ULS, portanto, com a integração de cuidados e os cuidados não têm que estar, nem as organizações têm que estar organizadas em ULS, a integração de cuidados pode ser feita também com uma articulação profunda entre os cuidados de saúde primários e os cuidados hospitalares, mas no fundo aqui o racional é estar sempre a defender ou estar sempre preocupado com o percurso doente no sistema. E, portanto, a articulação penso que é qualquer coisa que temos que pôr em cima da mesa, quer dizer, não, e o digital vem ajudar isto. Portanto, eu diria que a questão de o doente e o percurso do doente, pois há uma velha questão que eu também acho que não vai deixar de ser posta nos próximos tempos e que já está aí, que é também a nossa, por um lado, a organização dos cuidados, que é muito hospitalocêntrica, mas, por outro lado, a própria organização dos hospitais, não é? Vamos lá ver, os hospitais, nós não estamos no fim da história dos hospitais, estamos muito no princípio da história dos hospitais, tal como os conhecemos hoje. E esta organização que nós temos por especialidade não deve ser visto como o fim da história, porque a organização dos hospitais por especialidade não tem sido amiga, digamos, do olhar para a patologia para o doente. E, portanto, eu imagino que também aí têm-se dado grandes passos, quer em hospitais públicos, quer em hospitais privados e noutras latitudes, e penso que os hospitais devem de organizarem cada vez mais, como começa a acontecer em função das patologias e da necessidade dos doentes. Fernando Araújo, os administradores têm, de facto, como dizia há pouco na apresentação que nos foi dada aqui a conhecer, têm a possibilidade de gerir os seus recursos no dia-a-dia ou têm a possibilidade, de facto, de gerirem os hospitais de uma forma que possa tornar mais eficaz o tratamento e o cuidado dos doentes? Eu diria muito pouco, quer dizer, aquilo que falei há pouco da autonomia, a questão dos contratos de programa, que o Dr. Vítor Direito estava a referir é verdade. Eu dito isto, sei que não é fácil fazer grandes rupturas com o passado de forma célere, num sistema que é muito complexo e que é necessário realmente agir com algum cuidado e sensibilidade. Mas é verdade que se do lado para os hospitais exigem na mesma que seja a quantidade ou o volume com que nós somos financiados, por vezes muito em detrimento da qualidade dos indicadores para os doentes em si. Por
por outro lado, a capacidade de podermos tomar decisões ou agir de forma diferente, que, por exemplo, na Covid foi um bom exemplo, que houvesse latitude, essa abertura, e foi a chave para podermos responder ao desafio que era a questão da Covid. O facto é que estamos outra vez a deixar de ter essa capacidade de localmente mudar as respostas às necessidades efetivas daquela população. E depois há uma questão aqui muito grande, que é a questão dos recursos humanos, quer dizer, algo que nos distingue, apesar de tudo, de outros sistemas, é uma enorme formatação, como nós vemos, dos recursos humanos. Por um lado, desde logo, a captação dos recursos humanos, está muito dependente de decisões centrais, a própria especialização dos mesmos e depois a capacidade de podermos premiar o trabalho, o esforço que é feito. Isso está-nos de alguma forma vedado, o que limita seguramente a capacidade de ter o máximo de benefício destes profissionais altamente diferenciados. Eu recordo aqui algo que tem sido focado nos últimos dias, que tem a ver com os recursos humanos neste momento do lado da saúde estão extremamente desgastados. Eu acho que aqui vale a pena, porque muitas vezes quando se olha que a resposta para determinado local é contratarmos mais alguns profissionais. Eu devo dizer a estas pessoas que eventualmente terão enganadas, porque se eventualmente não terão analisado bem o sistema como está agora. Nós, um conjunto de profissionais, fomos pedidos durante 18 meses um esforço único. Quando se olha agora para alguns estudos feitos noutros países, a América, por exemplo, a resposta para esses profissionais, de modo a tentar agora voltar para o novo paradigma, é o que eles chamam de rest and restore, que é descansar para poder voltar a um nível diferente. O que nós pedimos aos nossos profissionais é work and work, porque o que nós queremos é que eles recuperem esta espera, façam mais cirurgias. Do ponto de vista da urgência, temos atualmente picos, como já não tínhamos para além de 2019, estamos a ter recordes que não é nada bom nesse sentido, ainda não chegamos ao inverno com frio, com as defesas respiratórias. Eu temo, realmente, se esta dinâmica se mantiver sem ausência de um plano efetivo, do ponto de vista nacional, temo que pode vir a acontecer. Temos profissionais que, para além desse cansaço físico e mental, eu gostava de chamar aqui a atenção da saúde mental, que esta é a semana fim da saúde mental, mas que deve ser mantida nas outras 51 semanas, não apenas para os doentes, mas para os próprios profissionais. Temos profissionais cansados, debilitados. Temos este ano um número muito elevado de dias de férias para gozarem, porque foram adiados no ano passado e muitos deles foram majorados por causa da Covid, tiveram mais dias de férias. E temos depois profissionais com um grau de absenteísmo no trabalho elevado, fruto, por exemplo, muitas vezes não é doença, esta questão agora do isolamento profilático das crianças, dos filhos, que resulta 14 dias, 28 dias em casa, o que coloca uma imensa pressão sobre quem está. E, portanto, eu devo dizer que, do ponto de vista global, a gestão dos recursos humanos é da área mais preocupante da saúde e a limitação da capacidade que nós temos em fazer um exercício com rigor, com exigência, de forma a estimularmos a progressão, a diferenciação e a reconhecer as boas práticas, é seguramente muito difícil no SNS e é uma das dimensões que temos mais dificuldade nesse sentido. Rui Diniz, este desgaste de que fala Fernando Araújo dos profissionais de saúde é também uma ponta visível na hospitalização privada. Sentiu-se também durante este ano e meio de pandemia um maior desgaste e uma maior dificuldade de gestão de recursos? Naturalmente. Na CUF nós estivemos também muito ativos e muito presentes durante o Covid, sobretudo no início deste ano, janeiro e fevereiro, foram 2 meses muito duros no combate ao Covid. A CUF teve todas as suas unidades disponíveis para esse apoio. Não fechámos nenhuma unidade em nenhum momento, procurámos, sobretudo nesta segunda fase, estar ao serviço quer do Covid, quer do não-Covid, e foi muitíssimo desgastante. Eu gosto bastante da expressão que o professor Fernando Araújo usou do rest and restore. Nós temos procurado estar muito perto das pessoas, tentar perceber como apoiar, como mudar muitas vezes a estrutura para apoiar as pessoas. Nem sempre é simples, porque a vida continua, mas é algo que também na nossa realidade aconteceu e é fundamental estarmos perto para garantir que as pessoas conseguem trabalhar da melhor forma e conseguem estar motivadas para fazer aquilo que é necessário fazer neste momento que é de recuperação, que é um momento muito importante de recuperação ao serviço dos doentes. E do ponto de vista de gestão de processos, houve mudanças introduzidas que tivessem perdurado para além deste período? Do meu ponto de vista, nós tivemos uma maior capacidade de dar às lideranças no terreno capacidade de tomar decisões. E isso tem-se revelado muito importante, nomeadamente ao nível da enfermagem. É absolutamente chave que quem está no terreno tenha capacidade para tomar as suas decisões, para fazer os seus ajustes. E isso é algo que procuramos fazer, dando também alguma flexibilidade para que as pessoas possam gerir o seu equilíbrio pessoal e profissional. É algo de que estamos perto e que estamos a procurar fazer.
Vítor Herdeiro, eu penso que a entrevista que vou citar foi de maio, mais ou menos, uma entrevista recente que deu sobre o próprio processo de recuperação que estava a ser feito, e nessa entrevista dizia que esperava que fosse possível recuperar até ao final do ano todo o atraso que tivemos por conta da pandemia. Consegue atualizar esta meta? Já estamos próximo de recuperar os números que de certa forma foram postos em pausa por causa da pandemia? Tem dados que nos ajudem a perceber um pouco melhor em que ponto é que estamos? Sim, enfim, essa meta foi antecipada e, portanto, os dados estão neste... Há coisas que, não vamos escamotear, há coisas que não são recuperáveis, quer dizer, aquilo que disse a engenheira Ana Sampaio, quer dizer, quando o rastreio não foi feito quando devia ter sido feito, o doente não chegou, pelas razões todas que conhecemos, e não chegou ao sistema quando devia ter chegado, enfim, ficou por fazer. Agora, dados de agosto nós já recuperamos em todas as linhas, quer dizer, quer em cuidados de saúde primários, quer em cuidados hospitalares. Nos cuidados de saúde primários estamos com mais consultas do que estávamos em 2019. Há aqui uma diferença, porque também estamos a contar aqui com as consultas. Só contar com as teleconsultas, por favor. Vamos a contar com as teleconsultas, mas mesmo se contarmos só com as consultas presenciais, eu diria que até ao final do ano é muito provável mas no total das consultas já ultrapassámos largamente. Nas consultas presenciais eu acredito que fiquemos muito próximos, mas a verdade é que as teleconsultas vieram também para ficar e vieram como uma coisa boa, não é? Parece-me, desde que sejam utilizadas como devem ser, e isso é uma responsabilidade apenas do médico. Mas na atividade hospitalar já ultrapassámos em todas as linhas, quer dizer, seja nas primeiras, seja nas consultas, seja nas cirurgias. Os números já foram, os números a que estamos agora a agosto, portanto que estávamos a agosto, já são números de 2019, comparam bem com 2019. Enfim, está-se a fazer um esforço também por recuperar, e esse é que me parece muito importante. Tem sido uma preocupação muito grande da Sra. Ministra e do Ministério relativamente à questão dos rastreios, e eu diria que, enfim, o que não se fez, mas o que se está a fazer agora é importante e impactante. Mas, se me permitir, o que se está a fazer agora em 2021, eu ia àquilo que o professor Fernando Araújo disse, porque também é a preocupação do Presidente da ACSS e é a preocupação da ACSS, que é esta questão da autonomia, não é? Nós não podemos, fica muito difícil continuarmos a falar sempre do hospital que não tem, ou da instituição que não tem um orçamento que nós sabemos que necessita, não é? E por exatamente nós não conseguimos fazer uma contratualização que desse ponto de vista seja correta, não é? Desde ab início, digamos. Depois caímos aqui sempre nesta coisa um bocadinho redonda, que é o hospital, naturalmente, que não vai cumprir aquilo que estava previsto e que nós sabíamos. E, portanto, aqui falamos ainda de um problema que depois não nos permite chegar àquilo que é a eficiência da utilização de recursos. Não é? Portanto, esta é uma preocupação, naturalmente, de qualquer pessoa que esteja a presidir a Administração Central dos Sistemas de Saúde, e é seguramente também uma preocupação do Ministério da Saúde. E eu queria deixar aqui, digamos, esta nota, porque, enfim, os PAOs são instrumentos de gestão que deviam estar aprovados no início do ano, e nós, enfim, o professor Fernando Araújo tem a sorte de ter um dos dois que está aprovado, é do Hospital de São João, mas naturalmente gostávamos de ter todos aprovados no final do ano e não no princípio do ano, não no final do ano, que não servem para coisa nenhuma. E, portanto, aqui há um trabalho que se continua a fazer com o Ministério das Finanças e que naturalmente... É um trabalho de articulação, se calhar, às vezes mais difícil para quem tem um peso menor numa estrutura do governo. Provavelmente as finanças são quem mais manda e muitas vezes isso é um constrangimento. Sobre isso não faço naturalmente nenhum comentário, é o que é, enfim. Perguntava porque colocou essa questão da dificuldade que nem sempre se tem de ter os planos aprovados no momento em que eles são necessários. Sim, os planos são instrumentos de gestão importantes. O que eu estava, no fundo, a tentar dizer é que para a CSS é muito importante que esses planos estejam aprovados no início do ano para que os gestores hospitalares, digamos, possam gerir com recursos, e só assim é que podemos falar de eficiência, porque senão estarmos a falar de eficiência acaba por ser sempre uma abstração, não é?
E até chegarmos aí, até termos estes planos, até conseguirmos ter estes planos aprovados no início do ano, é um trabalho difícil e que, enfim, é um processo, eu diria que é um caminho. Muito bem. E se calhar pega então na questão que lhe fiz, mas lançando também aqui a administração do Hospital Universitário de São João, porque a imagem que nos foi passada aqui foi a imagem do Canal do Panamá, e é difícil encontrar uma imagem mais esclarecedora, porque em termos de transporte marítimo foi de facto uma revolução e uma mudança transformadora extraordinária. A questão é que, do ponto de vista de investimento, o Canal do Panamá tem sido de facto um consumidor de recursos, mas em termos de investimento tem trazido resultados práticos. A questão é, o dinheiro tem sido colocado na saúde e tem de facto havido mais dinheiro para a saúde, tem conseguido permitir ter este ganho de eficiência, este ganho de qualidade que o sistema hospitalar necessita? Eu diria que não, seguramente. Quer dizer, eu acho que tem havido um esforço enorme de investimento na saúde nos últimos anos e os números mostram por si. E eu aqui ressalvo aqui a questão da CCS, o Dr. Vitor Oreiro tem um papel super ingrato nesta questão da articulação com as finanças, eu não invejo a sorte, mas é verdade que, não havendo um plano concreto e uma organização se calhar diferente, eu acho que esta apresentação que nós aqui vimos foi seguramente um olhar fora da caixa do que é que se pode ser feito. Na prática, estamos a meter mais dinheiro num sistema que não está organizado para aquele fim, isto é, teremos seguramente ganhos marginais do ponto de vista de saúde, mas diria marginais cada vez mais com menos eficiência face aos euros que lá colocamos. E, portanto, do ponto de vista dos cidadãos em geral, quer dizer, acabamos por ficar, por vezes, muito frustrados, que é de olhar para do lado da despesa, um crescimento com uma dinâmica muito elevada, e depois olhamos para o lado dos resultados e ficamos com aquele sentimento de frustração que é com muito pouco para aquilo que pomos no sistema. E do ponto de vista do sistema, o que é que acontece sobretudo? É que o grosso do dinheiro que entra vai diretamente, por exemplo, para a despesa permanente, fixa, e depois resta pouco para se fazer mais na gestão hospitalar? Isso é verdade, mas também é verdade que se nós não quisermos pensar de forma diferente, se olharmos sempre para o futuro, de uma forma que olhamos para o histórico, se não tivermos essa abertura de fazer, volto a dizer, de forma que não seja aquela tradicional, teremos sempre isso, cada vez uma despesa corrente e até aquela despesa estrutural cada vez mais elevada e cada vez menos capacidade de inovar, de mudar, de fazer de forma diferente. E, portanto, eu acho que há aqui uma necessidade de fazer essa reflexão, de pensar que é possível, e eu volto a dizer que é possível fazer de forma diferente, que é possível, enfim, olhando a figura do Canal do Panamá, que é possível realmente olharmos para as coisas com um olhar único. Agora, dá muito trabalho, tem muitas dificuldades e é preciso que o resto do Governo, seja só o Ministério da Saúde, o resto do Governo também esteja alinhado nessa ideia. Porque se não tem uma noção clara, que seja o Ministério da Saúde a puxar para um lado, naturalmente, e havendo dificuldade das outras pastas, não só das finanças, mas das outras, em ir nesse caminho. E, portanto, eu acho que há aqui uma necessidade de... Este Covid mostrou claramente a necessidade de termos um sistema de saúde, um SNS, mas um sistema de saúde globalmente mais forte e mais robusto, e há que passar das palavras para os atos, e temos capacidade agora de o pensar de forma diferente e de voltar a redesenhar para que ele possa, para os próximos anos, responder da forma como nós queremos. Isso faz com mais autonomia para as gestões hospitalares? Faz também com mais autonomia, não é seguramente apenas a única dimensão que é necessária, mas é uma dimensão relevante nesse processo. Rui Diniz, qual é que é a importância da cooperação entre o setor público, o setor privado, o setor social, para que possamos ter, se é que é possível, esta cooperação também e o ganho e a obtenção de resultados, para que possamos ter um sistema nacional de saúde mais forte? Do meu ponto de vista, essa articulação é muito importante e a pandemia mostrou-a bem. Nós, nesta segunda fase da pandemia, houve uma articulação claramente positiva entre hospitais privados, hospitais públicos e o sistema como um todo. Seja a nível mais local, no nosso Hospital CUF Porto, com o Hospital de São João, seja a nível mais central, com as ARS, o nosso Hospital CUF Tejo, com a ARS de Lisboa e Val do Tejo. Nós trabalhámos muito em conjunto e, na nossa perspectiva, houve ganhos nessa articulação, sobretudo para os doentes que precisavam de cuidados. O país tem recursos escassos. Nós temos recursos escassos. Nessa medida, tudo o que possa ser feito do ponto de vista da articulação de esforços, da articulação de meios, é positivo. Mesmo do ponto de vista geográfico, territorial, tantas vezes é possível ter uma resposta por um determinado prestador privado onde não existe a mesma resposta pública, mas as coisas serem convergentes e serem articuladas. Isto exige, por um lado, informação, exige fluidez de informação para que todos saibamos o que está a ser feito em cada momento,
mas também exige abertura para que essa cooperação exista. Muitas vezes não existe essa abertura, só quando a necessidade é verdadeiramente muito real é que essa abertura acaba por se concretizar. Temos que o fazer mais vezes. Parece-me que num país como o nosso é fundamental que esta articulação existe para o bem da saúde das pessoas. Vítor Herdeiro, e do ponto de vista da saúde, é muitas vezes sublinhado que a transição digital pode, de facto, ser transformadora do setor. É uma das áreas de aposta no futuro também para que possamos gerir recursos de forma mais eficiente, possamos também gerir recursos humanos de forma a que o sistema não pese tanto sobre o trabalho diário? Sim, sem dúvida. Estava-me a dar a nota que no PRR está uma verba de 300 milhões de euros para a transição digital. E, portanto, é uma verba, apesar de tudo, importante, todos gostávamos que fosse mais. Eu diria que a pandemia veio acelerar, há pouco falava nisso, veio acelerar muito isto. Quer dizer, muitas destas ferramentas com que nós começámos a trabalhar já existiam há 5 ou 6 anos e nós não as utilizávamos, pura e simplesmente, e agora utilizámos-las massivamente com várias funções e com vários propósitos. Isso é qualquer coisa que veio para ficar, mas tudo que tem a ver com a telemedicina. No outro dia visitei um hospital em que o serviço de pneumologia tinha já 2 gabinetes só para teleconsulta. Tem sido também importante para recuperar alguma da atividade assistencial? Seguramente. E, por outro lado, a telemonitorização é outra questão, não é? É que a transição digital e o digital vêm ajudar muitas novas tecnologias, porque digamos, com esta subida exponencial de tudo que são doenças crónicas, a telemonitorização acaba por ter uma importância vital, e penso que aí também. Mas não só aí, há bocado também, mais uma vez, penso que foi a Ana que falou na questão dos dados, não é? E tudo isto tem que convergir para alguma coisa que é, eu diria, o ouro ou o petróleo dos tempos presentes, que são os dados em saúde, não é? E os dados do sistema público, do sistema privado, do sistema social, e os dados do doente, porque eles dão-nos informações extraordinariamente importantes para o financiamento do sistema, por um lado, mas também muito importantes e decisivos para tudo que é investigação na área da saúde. E isso é um movimento, digamos, mundial. Nós não, Portugal, eventualmente, não está assim tão atrasado como nós às vezes nos queremos fazer crer. Eu não sei se, apesar de tudo, há muitos países na Europa em que seja possível eu estar em Portimão, ir ao hospital de Portimão, sendo eu de Porto, e o médico de Portimão poder entrar na minha ficha clínica do hospital de Porto. Não há seguramente ainda muitos países a fazer isto, mas isto é uma velocidade tão rápida que nós estivemos à frente em algum momento e rapidamente ficamos para trás se não continuarmos a fazer este caminho. Mas existem também, e podemos assistir num outro painel, a algumas queixas relativas a isso, se calhar alguma informação sobre o acompanhamento de algum tipo de doenças, algum tipo de análise mais macro da evolução da doença no conjunto do sistema. Seguramente que é uma proposta, eu diria que é inevitável. Como a vamos fazer, honestamente não lhe sei responder, enfim, temos ideias sobre isso, mas é uma discussão que se tem que fazer dentro do Ministério da Saúde sobre a questão dos dados, não é? E como é que esses dados são geridos. São dados muito sensíveis, toda esta questão do RGPD traz muita sensibilidade a estes dados. Agora, que eles vão ser usados muito mais cedo do que mais tarde, e portanto é qualquer coisa que se vai impor, é essa a minha convicção, com vantagens enormes para as pessoas, porque seguramente vão ajudar a dar um avanço extraordinário na investigação científica. Fernando Araújo, falávamos aqui há pouco também do PRR, que na verdade a área da saúde é uma daquelas que é contemplada como uma fatia significativa de verbas para os próximos anos. Serão verbas suficientes? Ajudarão neste processo de transformação do setor? Como é que olha para o dinheiro da bazuca que deverá entrar nesta área nos próximos anos? Com alguma preocupação, quer dizer, eu diria que tenho expectativas muito favoráveis, mas com alguma preocupação.
porque, apesar de tudo, muitos dos projetos que lá estão são projetos antigos, quer dizer, projetos que estavam já desenhados há vários anos atrás, que por uma razão ou outra os governos anteriores não conseguiram concretizar e que foram agora introduzidos nesta forma. Eu tenho dúvidas, em alguns casos, se isso significa olhar para o Serviço Nacional de Saúde e o sistema de saúde para o futuro, ou se vamos, apesar de tudo, fazer investimentos de forma, enfim, relevantes, mas cujo resultado, apesar de tudo, pode não ser o ideal. E, portanto, eu acho que há aqui uma oportunidade única para nós mudarmos a forma como o sistema comunica. A questão da digitalização é um bom exemplo, que o Dr. Vitor está a falar. Há uma verba significativa para a questão dos sistemas de informação em geral, em termos de saúde. Agora temos que perceber muito bem como é que vamos utilizá-la para não ser uma oportunidade perdida nesse sentido. Portanto, eu diria que tenho uma expectativa favorável, mas com alguma preocupação em função de como é que vai ser realmente implementado essas verbas do lado da saúde. E o que é que seria essencial que fosse implementado, do seu ponto de vista? Desde logo para mudar a organização, quer dizer, eu acho que há aqui uma questão clara sobre a organização do sistema. E por vezes, quando queremos mudar a organização, enfim, nesta sessão anterior foi referido, e até agora nesta palestra foi referido exatamente isso, a forma de mudar. E por vezes, quando nós queremos mudar, precisamos, por vezes, de algum investimento para conseguir fazer essa mudança e temos novos paradigmas diferentes. E eu acho que isso podia ser, desde logo, essa capacidade de o fazer. A questão, do ponto de vista mesmo dos sistemas de informação, falta aqui, pelo menos nesta fase ainda, uma grande discussão sobre como é que vamos fazer essa mudança, essa transformação digital. Eu acho que temos que ter a capacidade de envolver os vários parceiros, públicos, privados, sociais e as várias empresas tecnológicas, de forma a conseguir os padrões que nos garantam, no futuro, uma integração plena desses estados de saúde dos utentes. Há aqui questões do ponto de vista infraestrutural e do ponto de vista de equipamentos, que eu acho que vale a pena termos aqui um olhar diferente. Eu diria, acima de tudo, que não basta, mais uma vez aqui na questão do PRR, não basta termos mais dinheiro para a saúde e ficarmos satisfeitos que se calhar vamos conseguir mudar o sistema, que não vamos. É importante o dinheiro, mas é importante perceber como é que o vamos gastar para conseguir realmente obter resultados diferentes. Rui Diniz, este é um PRR para o setor da saúde ou, sobretudo, um PRR para o Serviço Nacional de Saúde? Do nosso ponto de vista, nós vamos candidatarmos ao PRR no setor da saúde. Portanto, admito que haja fundos mais significativos para o Serviço Nacional de Saúde, mas as infraestruturas, sobretudo. Mas nós não deixámos de o fazer e não queria deixar de realçar que o fizemos numa área de que falou de uma forma muito clara o professor Muir Regrei. Nós investimos bastante no Value-Based Healthcare. É algo em que a CUF tem estado a investir bastante. Nós temos hoje a ser medido no Value-Based Healthcare 13 patologias, temos 34 equipas envolvidas, mais de 15 mil doentes e 25 mil inquéritos já recebidos, e quisemos dar um salto adicional no Value-Based Healthcare e, portanto, em parceria com a nova Medical School, com a nova School of Business and Economics e com a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Nova, apresentámos uma candidatura ao PRR com base num laboratório colaborativo que temos, centrado em Value-Based Healthcare. Nós acreditamos verdadeiramente que o Value-Based Healthcare é absolutamente chave e o Value-Based Healthcare tem algo de muito interessante. É porque o Value-Based Healthcare exige absolutamente a coordenação entre todos os players do sistema. E isso é absolutamente fundamental. Portanto, põe no terreno a necessidade de coordenação. Nós temos uma seguradora que também participa, temos a tecnologia, temos a telemonitorização, temos o Fraunhofer para nos ajudar no tema dos dispositivos e, portanto, nós candidatámos ao PRR de uma forma muito clara, focados no Value-Based Healthcare, que é uma área que para nós é muito, muito relevante. Também nos estamos a candidatar na área da digitalização, é outra área para nós chave, bem como nos ensaios clínicos. Portanto, admito que haja fundos importantes do PRR reservados à vertente pública. São as opções que foram feitas, não me cumpre a mim decidir ou opinar. Naquilo que estava disponível para a vertente privada, nós procurámos aquilo que eram as nossas prioridades, aquilo que entendemos que era o nosso canal do Panamá e candidatámos. Já veremos agora quais são os resultados, mas estamos muito empenhados em concretizar projetos nesta área. Vítor Herdeiro, de que forma é que de facto este PRR pode ser o canal do Panamá para a área da saúde ou será sobretudo um investimento numa base de renovação de infraestruturas que poderão não trazer tanto valor acrescentado quanto aquilo que é esperado deste programa de fundos? Sabe, eu estou muito convencido que
canal de Panamá e tudo isto que ouvimos, esta brilhante apresentação do professor, tem muito mais a ver com as lideranças do que propriamente com as verbas. Com as verbas. Enfim, estou há 20 anos na saúde e acho que aquilo que faz a diferença são as lideranças e o resto, enfim, o dinheiro é naturalmente muito importante se for utilizado. Dizer-lhe que o plano do PRR na saúde tem... É um bocadinho aquilo que o professor acabou de dizer, mas a verdade é que há coisas que precisavam de ser feitas. Quer dizer, os centros de saúde, sobretudo na área metropolitana de Lisboa e Vale do Tejo, têm uma qualidade muito, muito sofrível. Há centros de saúde, estou a falar do ponto de vista das instalações, há investimento que era preciso fazer nos cuidados de saúde primários e, portanto, está previsto um PRR, grosso modo, são 1,4, 1,38 mil milhões para a saúde. 465 milhões é para os cuidados de saúde primários e aí estão previstas, digamos, investimentos muito fortes, por um lado, na construção de novos centros de saúde e na reabilitação de alguns antigos, de alguns já existentes. Mas também há um propósito que me parece importante e de que falamos todos há muito tempo, que tem a ver com a resolutividade, levar a resolutividade aos cuidados de saúde primários, não é? Estamos sempre a falar, enfim, um bocadinho a dizer que os hospitais e que o sistema é hospitalocêntrico, mas precisamos de pôr mais capacidade de resolução dos cuidados de saúde primários. Portanto, o PRR prevê isso, prevê que os cuidados de saúde primários consigam fazer análises, consigam fazer raios-x e que consigam ter essa capacidade de resolutividade que dizia. Também a saúde oral, está previsto um grande investimento na saúde oral nos cuidados de saúde primários e alargar de uma forma mais massiva os rastreios. Depois há um investimento também muito importante de 85 milhões na saúde mental. Há bocado referia o professor Fernando Araújo que foi o Dia da Saúde Mental foi agora este fim de semana. De facto, é um problema escondido. Nós olhamos de uma forma muito diferente, como no norte da Europa se olha para a saúde mental, e portanto, eu acho que isso era qualquer coisa que devia de estar na nossa agenda e está. E por isso acho que a saúde mental vai ser diferente daqui a 4 anos, ou seja, em 2026 vai ser bem diferente, espero e estou convicto que vai ser do que é hoje. E também está um investimento muito importante previsto para os cuidados continuados e para os cuidados paliativos, do ponto de vista do alargamento da resposta às pessoas. Para além do que já falámos do digital. Aqui, e acabo como comecei, por dizer que o projeto, o plano PRR está feito, tem metas muito concretas que nós temos que cumprir, porque disso depende o desembolso. E, portanto, todos os atores, a ARS, hospitais, vão ser chamadas e terão aqui um papel decisivo. Dizer-vos que o investimento na saúde em Portugal não acaba aqui. Nós temos o plano de investimentos do novo quadro 2030, que também é importante. Temos outro enfim, o Orçamento de Estado, o próprio Orçamento de Estado de 2021 foi um Orçamento de Estado em que tiveram previstas verbas muito importantes para capacitar os hospitais com equipamentos médicos pesados e também para capacitar os centros de saúde com melhores respostas. Ao nível da governação, só para acabar, também estão previstas no PRR, digamos, vários incentivos, nomeadamente no que tem a ver com a gestão dentro das instituições hospitalares, um incentivo forte aos centros de responsabilidade integrada. Muito bem, já que estamos em semana de orçamento e uma vez que o orçamento é também um documento que até chegar à fase final da aprovação na Assembleia da República vai sofrendo alguns ajustes, perguntava o que é que espera de um orçamento em 2022 na área da saúde? Esperava um orçamento que fosse ambicioso, não tanto na questão da rubrica da dotação em si, mas nas medidas que pudesse conter. Eu há pouco referi, volto a dizer, quer dizer, gostava que, por exemplo, este Orçamento de Estado tivesse uma vertente muito interessante na questão da promoção da saúde e da prevenção da doença, quer dizer, voltasse essa área, voltar a ter o topo da agenda com medidas concretas, porque senão é mais uma oportunidade perdida de mais um ano em que vamos deixar de fazer algo nesse sentido. Gostava notamente que tivesse, do lado dos recursos humanos, que há uma visão diferente sobre a forma do reconhecimento do desempenho e a forma como nós podemos organizar melhor as equipas para tirar mais partido das pessoas e até com mais satisfação profissional.
Gostava que fosse um orçamento mais realista do ponto de vista das várias unidades relativamente ao que é esperado em termos de despesa das próprias. Gostava que fosse um orçamento bem diferente do orçamento de 2021, que foi um orçamento muito formatado pela questão da Covid, e fosse um orçamento muito voltado para o futuro, que nos desse uma esperança sobre o que é que pode vir a ser a saúde nos próximos anos. Muito bem. Rui Diniz, o que é que espera ver espelhado num orçamento do Estado para a área da saúde em 2022? Do meu ponto de vista, é fundamental que o orçamento permita, sobretudo, resolver algumas das dificuldades que temos. E no painel anterior falava-se nisso. Existem dificuldades de acesso. Há um problema claro em Portugal: o acesso não é absolutamente transversal e de forma idêntica para todos. Portanto, se o orçamento for no sentido de reduzir assimetrias, de garantir que as pessoas, independentemente da idade ou do rendimento ou do sítio onde vivem, começam a ter acessos mais transversalmente equitativos, isso já seria um ponto muito importante, no curto prazo. Do ponto de vista do médio e longo prazo, parece-me absolutamente essencial que, se o orçamento começar a dar sinais de investimento em algumas das áreas que aqui falámos, criar oportunidades para trabalharmos no Value-Based Healthcare, onde, para o Value-Based Healthcare, é crítico trabalharmos público, privado e social, porque temos de nos comparar uns com os outros. Trabalhar muito nos sistemas, porque a interoperacionalidade de sistemas é absolutamente chave, não se resolve num dia, mas temos que começar a trabalhar nisso. Portanto, para mim, se conseguirmos no orçamento ter algumas medidas que levem a menor assimetria no acesso e, por outro lado, começar a criar condições para o desenvolvimento futuro, seria muito positivo. Diretor Herdeiro, que marca deve ter o orçamento do próximo ano para o setor da saúde? Bom, eu gostava muito que o orçamento do próximo ano permitisse ao sistema funcionar de uma forma em que a responsabilização e a autonomia andassem de mãos dadas e portanto, isso para mim, enquanto Presidente da CSS, era muito importante. Agora, eu diria que também não nos podemos esquecer que nós acabamos de sair de uma crise que não foi uma crise qualquer e que de 2019 para 2020 o Orçamento de Estado teve mais do que 1.000 milhões de euros, digamos, de reforço na saúde, que seguramente, enfim, este ano ainda não acabou, mas vai ter uma quantia, enfim, vai ser maior do que do ano passado, seguramente. E por isso o desafio, eu diria que o desafio este ano era termos, a questão dos recursos humanos é muito importante, e como é que as pessoas saem desta crise com algum brilho nos olhos e vamos lá agora, já passou a crise e vamos enfrentar e vamos construir o futuro, mais do que enfrentar, vamos construir um futuro diferente. Porque eu acho que o que fica muito, pelo menos comigo, destas palestras e desta conversa que estamos aqui a ter, é que de facto vai nascer qualquer coisa de novo na saúde e que nós somos um bocadinho todos atores dessa coisa nova que vai nascer na saúde. Para isso é importante que os orçamentos sejam realistas e que, portanto, e essa, digamos, é a minha luta, digamos. Serão certamente protagonistas de um momento histórico também na história da saúde em Portugal. Obrigado aos três por terem participado nesta conversa e pelas ideias que trouxeram aqui a este debate. E obrigado a todos os que acompanharam este painel sobre o pós-Covid, a prioridade para os sistemas e para os hospitais. Muito bem, obrigada a todos. E passamos agora para um dos grandes momentos desta conferência. Vamos revelar os vencedores do Prémio Investir em Saúde 2021. Pelo terceiro ano consecutivo, vamos distinguir os melhores trabalhos científicos e não científicos, com o objetivo de reconhecer e premiar as melhores práticas em 3 categorias. Começamos pela Value-Based Healthcare, recuperação da pandemia e depois adoção da tecnologia. Recebemos mais 2 dezenas de candidaturas de todo o país, todas elas dando exemplo de boas práticas que foram analisadas pelos membros do júri. São eles Alexandre Lourenço, Ana Sampaio, Fernando Araújo, Filipa Mota Costa e Filipe Costa. A todos o nosso muito obrigada pela avaliação
E começamos, como disse há pouco, pela categoria Value Based Healthcare e para entregar o prémio chamo ao palco Diana Ramos, novamente, diretora do Jornal de Negócios, e Manuel Salavessa, diretor médico da Janssen. Muito bem, para entregar este prémio, temos aqui... Entrega o Manuel, por favor, para entregar aqui a um dos vencedores. E o vencedor da categoria Value Based Healthcare é o projeto Centro de Referenciação Integrada de Obesidade, apostar no modelo de gestão com valor acrescentado para os utentes do Centro Hospitalar Universitário de São João. Para receber este prémio chamo ao palco, sim, Dr. Eduardo Lima da Costa e Doutora Cristina Teixeira, em representação do Dr. John Preto, diretor do Centro de Responsabilidade Integrada de Obesidade. Vamos então ao vídeo do primeiro vencedor. Em 2019, o Centro Hospitalar Universitário de São João decidiu alterar o modelo de gestão da avaliação e do tratamento do doente obeso e assim implementou o Centro Responsável Integrado em Obesidade. E o projeto com que nos candidatamos a este prémio de investir em saúde foi precisamente apresentar os primeiros 3 anos de resultados deste novo modelo de gestão do Centro Responsável Integrado em Obesidade e o valor para os nossos utentes. Quais os desafios que nós encontramos? Foi de facto a dificuldade, por vezes, em conseguirmos, numa candidatura deste género, conseguir espelhar os resultados dos 3 anos deste projeto, mas efetivamente pensamos termos conseguido e evidenciar o valor que isto trouxe para os nossos utentes e os ganhos de eficiência para a nossa instituição. Os desafios para o futuro é nós consolidarmos estes resultados, que claramente alterou a forma como os pacientes obesos são avaliados e tratados no nosso hospital e manter a eficiência na utilização dos recursos que nos são facultados pelo hospital, no sentido de maximizar esses resultados. Muitos parabéns uma vez mais. Passemos agora à categoria Recuperação da Pandemia. Para entregar o prémio, chamo então ao palco Alexandre Lourenço, presidente da APA, e novamente Manuel Salavessa. E o vencedor da categoria Recuperação da Pandemia é o projeto Programa de Gestão Integrada de Riscos Psicossociais, Iniciativas e Ações face à Pandemia Covid-19 da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo. Muitos parabéns! E chamo ao palco para receber este prémio o Dr. Afonso Gouveia, médico interno de Psiquiatria, e ainda o Dr. Pedro Moura, médico especialista em Psiquiatria e em Medicina do Trabalho. Vou subir ao palco agora. Parabéns!
agora vamos ver então o vídeo correspondente a estes vencedores. O programa PROGER-PSI, Programa de Gestão Integrada dos Riscos Psicossociais, é essencialmente um trabalho dos trabalhadores da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo para os trabalhadores da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo. Tem 3 níveis de atuação: primária, secundária e terciária, com vista a melhorar a saúde mental e a produtividade dos trabalhadores, abraçando 3 braços. A saúde dos trabalhadores, aliada à melhoria das práticas institucionais, que por sua vez levam à melhoria do cuidado de saúde prestado às populações. Estes 3 braços são indispensáveis e devem funcionar entre si, articulando-se. E com vista a melhorar estes 3 níveis de atuação, criámos este programa que tem vindo a dar um apoio cada vez mais intenso desde que Portugal está a braços com a pandemia Covid-19. Os principais desafios passam por uma maior colaboração entre os serviços de psiquiatria e saúde mental com os serviços de saúde ocupacional a nível de todas as instituições, bem como uma maior replicação e disseminação pelo SNS. A nível de objetivos, no futuro gostaríamos de integrar mais profissionais que já estejam nas instituições, por modo a constituir equipas que também sejam integradas e incluídas por parte das administrações e das chefias intermédias no apoio aos seus trabalhadores. Muitos parabéns uma vez mais a esta categoria. E por último, na categoria Adoção de Tecnologia, temos para entregar este prémio novamente Manuel Salavessa e agora Sónia Santos, Associate Director da Accenture. Estão preparadíssimos para entregar o prémio. O vencedor da categoria Recuperação da Pandemia é o Projeto de Gestão Clínica de Doentes com Insuficiência Cardíaca através da monitorização remota de dispositivos cardíacos implantáveis do Centro Hospitalar Universitário do Porto, Hospital de Santo António. Não temos ninguém em representação do hospital, mas parabéns, e de qualquer forma temos um vídeo representante deste vencedor. Anualmente, o Serviço Nacional de Saúde interna 35 mil doentes com insuficiência cardíaca descompensada e uma parte dessas hospitalizações seriam evitáveis se nós pudéssemos diagnosticar precocemente o processo de descompensação. E foi nisso que o nosso projeto consistiu, em aproveitarmos uma tecnologia inovadora presente nos pacemakers destes doentes, que ao transmitir dados, nos permite prever a descompensação e intervir atempadamente no sentido de reverter. Os principais desafios do nosso projeto foi a identificação dos doentes com dispositivos com esta tecnologia, a formação de uma equipa multidisciplinar que tinha que gerir uma quantidade enorme de dados que eram transmitidos dos aparelhos dos doentes e atuar adequadamente, seja antecipar a observação ou a consulta para reverter o processo de descompensação ou monitorizar à distância o estado clínico do doente. Standardizar a atuação também foi um desafio, porque esta informação só é de facto clinicamente relevante se gerar uma atitude adequada no sentido de reverter o processo de descompensação. O objetivo no futuro para este programa é alargar ao maior número de doentes possível, de modo a evitarmos o maior número de descompensações e de hospitalizações por insuficiência cardíaca descompensada.
O Dr. Mário Santos, como disse há pouco, não pôde marcar presença, médico cardiologista, no entanto está de parabéns, como toda a sua equipa. Portanto, muitos parabéns a todos os vencedores. E para uma nota de encerramento, chamo o Dr. Alexandre Lourenço, Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Antes de mais, muito boa tarde a todos. É com enorme prazer que a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares se associa a mais esta iniciativa da Janssen e do Jornal de Negócios. A primeira iniciativa destas conferências aconteceu no pós-crise financeira, essencialmente, praticamente na finalização do programa de ajustamento. E foi em boa hora que a Janssen e o Jornal de Negócios se lembraram de organizar algo focado na criação de valor, em investimento em saúde, reconhecendo-se que a narrativa existente era de que a saúde é um custo e era necessário realmente inverter essa narrativa para uma narrativa de que investir em saúde é criar valor para a população. E ao longo destas 6 edições foi possível fazer isso. Foi possível ir um pouco mais longe, foi possível premiar boas iniciativas que existem em Portugal nesta área, na criação de valor. Este ano não foi exceção. Em 3 grandes áreas foi possível destacar 3 projetos excepcionais. Um relacionado com a reorganização da forma como trabalhamos nas organizações de saúde, outro focado nos profissionais e nas pessoas e um terceiro focado também na inovação tecnológica. São 3 áreas fundamentais para investir em saúde. E em 2021, quando discutimos o orçamento de Estado, em que a saúde tem uma fatia enorme neste orçamento de Estado, em que talvez não tenha existido, ou certamente não existiu, tanto investimento em saúde do ponto de vista público em Portugal, importa questionar-nos se realmente estamos a investir no que é correto, no que cria valor. E se verificarmos só desde o início das nossas conferências até o dia de hoje, conseguimos perceber que foram investidos mais de 4,5 mil milhões de euros no setor da saúde através dos impostos dos portugueses. 4,5 mil milhões de euros significam qualquer coisa como duplicar a rede hospitalar em Portugal, a rede pública hospitalar. É um investimento assombroso. Mas o que nós temos que nos perguntar é se este investimento realmente está a conseguir reduzir desigualdades, aumentar a resultatividade do setor público, aumentar a eficiência global do sistema de saúde. No final, se estamos a criar mais saúde para os portugueses. Infelizmente, nos últimos 2 anos, vivemos uma pandemia que certamente nunca vivemos nas nossas histórias individuais. E pensámos muitos de nós, e de certa forma tínhamos um pensamento quase mágico, de que esta pandemia poderia servir para pararmos um pouco e repensarmos o sistema de saúde. Quase permitam uma analogia ao automobilismo, quase um safety car, um pace car, quando temos um grande acidente numa pista de Fórmula 1, entra um carro que nos faz parar e, de certa forma, parar para pensar, antes de recomeçar a corrida. Nós recomeçámos a corrida este ano. Recomeçámos a corrida e os ventos que traz esta nova corrida, esta retoma, não são muito positivos, permitam-me dizer isto. Não são muito positivos porque realmente pensamos em mais investimento para a saúde, mas não discutimos em como esse investimento deve ser transformado em valor para as pessoas. É importante perceber que o Orçamento de Estado é algo que deve criar políticas, que deve ser um objeto, um instrumento para a implementação de políticas de saúde. E é isso que nos falta. Falta-nos um caminho para o setor da saúde em Portugal. E é isso que estas conferências também nos ajudam a pensar. As 2 conferências que tivemos hoje foram muito centradas nisto, em como podemos utilizar melhor o investimento na saúde. E podemos fazê-lo de várias formas. O que nós não podemos fazer é voltar ao passado. Não é voltar com projetos políticos, com ideias de há 20 anos. Nós precisamos pensar mais à frente, num setor daqui a 10 anos, não a implementar políticas e investimentos que foram pensados para há 20 anos atrás.
É claro que é importante investir em algumas áreas que já eram necessárias anteriormente, que estavam claramente identificadas. Mas não podemos cometer os mesmos erros. Temos que pensar num sistema diferente, um sistema mais participativo, em que os doentes e as populações participam na sua gestão, num sistema em que os profissionais contribuem e estão engajados, e para isso, claramente, é preciso um novo modelo de governação. Como diria o Sir Muir Gray na sua conferência, um novo modelo de curadoria, stewardship. É necessário repensar, é necessário pararmos e pensarmos o que estamos a fazer. O modelo altamente centralizador que existe hoje, ainda em muitos aspectos, no Ministério das Finanças ou mesmo no Ministério da Saúde, não nos ajuda a responder às necessidades individuais de cada população e muito menos ao desenvolvimento dos serviços de saúde localmente. Se hoje temos um ponto de fragilidade enorme no sistema de saúde, é a do incentivo aos profissionais de saúde. Nunca tivemos tantas pessoas a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde. Nunca tivemos. É verdade, contratámos mais de 30 mil pessoas para o sistema de saúde. Mas hoje a nossa capacidade de valorizar estas pessoas está cada vez mais diminuída. De diferenciar os que trabalham melhor, de oferecer projetos individuais. E para isso só conseguimos fazê-lo de uma forma, é descentralizar a gestão pública nas nossas organizações através de modelos, como disse o Sr. Presidente da CSS, essencialmente modelos descentralizados e responsabilizantes de quem gera as organizações de saúde. Mas hoje estamos aqui para celebrar. Celebramos 3 projetos, boas iniciativas e certamente foi um momento de pensarmos melhor saúde com o apoio de 2 excelentes conferências e de excelentes painelistas, permitam uma expressão. Portanto, hoje estamos aqui de parabéns e vamos sair certamente com um melhor pensamento, com melhores ideias para construir esse canal do Panamá que é a saúde em Portugal, a saúde nos países desenvolvidos. Mas permitam-me voltar à mesma temática. Não é possível construir o canal do Panamá quando continuamos a investir apenas num rochedo. Muito obrigado e muito bom dia. E muito bem, muito obrigada a todos, obrigada a todos os oradores, obrigada ao público que nos assiste online e mais uma vez, parabéns a todos os vencedores e, acaso para dizer, até para o ano.